Eu preguei ontem lá em Corguinho, apóstolo do pastor lá. E aí, esse domingo eu falei, eu vou chamar um pregador aí abençoado para pregar comigo. E Deus mandou um pregador do fogo. Daqui a pouco a gente vai apresentar esse pregador. Mas eu também tenho algo muito especial para fazer hoje. Porque, irmãos, quando a gente inicia, o início sempre, ele nunca acontece dentro do ideal, ele acontece dentro do real. Quando nós iniciamos Igreja Batista da Itatiaia, não era nem igreja, era missão, congregação, depois passou a ser igreja. Aí nós fomos convidando pessoas para trabalhar em determinados ofícios dentro da igreja. E quando eu falo ofício agora, eu estou falando de um ofício muito sério, que é o diaconato, que é o corpo diaconal da igreja. E acho que os primeiros diáconos da igreja foram o irmão Gerson, a irmã Laura, a Wander Ambrosina. Temos também uma diaconisa que eu confesso que eu me esqueci dela, porque ela servia ceia com uma outra diaconisa que Deus levou, né? Deus promoveu aos céus. E essa diaconisa é a irmã Ana, santinha, né? A irmã Ana, ela é diaconisa da igreja também, né? E eu confesso aos irmãos que pelo fato da irmã Ana não estar servindo ceia, eu havia esquecido da irmã Ana, mas a irmã Ana é diaconisa da igreja. E nós temos que achar mais uma viúva aí, ou uma outra irmã. A irmã que é... A irmã foi... Então a irmã é diaconisa também. A irmã Elia. Não aqui, mas na outra igreja. Aqui. Com o J. Olha aí. Então olha aí. Já dá para a irmã e a irmã servir ceia, né? Quer dizer, há uma situação que a gente está encaixando aqui, né? Eu não sabia, irmã Elia. Eu confesso no meu coração que eu ou não sabia ou não lembrava, né? Das duas, uma. Mas aí o que acontece? Nós instituímos um corpo diaconal na igreja e não demos a eles o devido direcionamento ou a devida instrução sobre as funções do diácono. E agora que nós temos mais, o corpo está crescendo, fizemos uma reunião na casa da irmã Laura, alguns dias atrás, e estudamos, todos nós estudamos juntos sobre o diaconato na igreja, né? E aqui no capítulo 6 de Atos, diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Aqui surgiu o ministério do diaconato na igreja. A palavra diáconos, que vem do grego diáconos, né? A palavra diácono, que vem do grego diáconos, significa aquele que serve, ou aquele que serve à mesa, né? E quais são as funções do diácono? Só servir a ceia? Não. A função do diácono, ela é, primeiro, dar condição aos ministros da palavra para que eles exerçam o seu ministério, no sentido de pregar a palavra, no sentido de cuidar da parte espiritual, enquanto eles cuidam da administração da igreja. Então o diácono, ele é um administrador da igreja, em relação ao patrimônio da igreja, em relação à estrutura da igreja, em relação à organização da igreja, em relação ao cuidado com os irmãos da igreja,
tudo isso é responsabilidade do diácono. Ou seja, irmão Tião, o irmão hoje é responsável pela recepção, né? Os diáconos também podem ajudar o irmão a recepcionar as pessoas, né? Também é função dos diáconos ir à porta, recepcionar, pegar o nome, né? É função também, é missão também dos diáconos cuidar do bom andamento do culto da igreja. Se tem gente lá fora passeando, o diácono pode ir lá fora e convidar a pessoa a voltar para o templo. Às vezes ela está perdida, coitada, né? Saiu lá para fora e se perdeu, porque é muito grande o templo. Aí o diácono pode ir lá e trazer aquele irmão que está perdido, né, para dentro do templo com todo carinho, né? Convidá-lo a voltar para o templo novamente. É função do diácono cuidar da ação social da igreja. No passado não tinha ministério de ação social. Quem cuidava disso? Era o diácono. Eram os diáconos que olhavam para as necessidades dos mais carentes, mobilizavam a igreja para suprir essas necessidades. É a função do diácono, ou seja, hoje temos a irmã Cecília, a irmã Eliane, que cuidam dessa parte. Os diáconos também podem interagir com as irmãs, também no propósito de fazer a ação social da igreja. Não só mobilizando a igreja para arrecadar alimentos, como hoje é o culto de mãos cheias, mas indo também visitar nos lares e levar esses alimentos, para ali levar também uma palavra. É missão do diácono, ou dos diáconos, fortalecer a liderança da igreja. Então, quando o diácono faz o seu trabalho, a liderança da igreja é fortalecida num todo. Por fim, é missão do diácono fortalecer o testemunho de amor na igreja. Então, o amor não precisa ser prático. Amém, igreja? O amor não pode ser só de palavras. O amor tem que ser prático, como nós vemos com a irmã aqui agora. Vê a necessidade da irmã, e só orar para a irmã. Orar é bom, é necessário, mas se ela precisa de mais coisas, a gente tem que prover, né? Então o amor de Deus, ele não é só de palavras bonitas, é de atitudes concretas, de atitudes que trazem solução ao problema do outro. Então isso acontecia na igreja apostólica, na igreja primitiva, na igreja dos apóstolos. Então tem que acontecer hoje também, amém? Tem que acontecer hoje. Então, dito tudo isso, irmãos, eu quero chamar aqui à frente a Aurinete e o Ricardo, porque eles vão integrar agora o corpo diaconal da igreja, né? Já passaram por assembleia, já foram autorizados pela igreja, e nós vamos orar por eles. Só que nós vamos fazer como a Bíblia manda. Nós não fizemos nas outras situações, vamos fazer agora, né? E vamos começar a fazer do jeito certo. Então, a irmã Elira é diaconisa. Amém? Diaconisa. Irmã Ana é diaconisa. Irmã Ana. Oi. Irmã Ana é diaconisa. Ambrosina, Wanda, Rodrigo e Luana. Não foram arrebatados não, né? Então aí. Então o que nós vamos fazer? Vamos chamar todos esses diáconos aqui em cima, né? Vocês podem subir lá também. Então os irmãos, os diáconos da igreja, por favor, venham todos aqui.